cristão tem que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ser ensinados pelo Espírito Santo. Amém, irmão? E desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo, não fica assim, que revelação vai vir. Não fica assim, mais uma revelação. Não. Essa revelação, o propósito dela, é fazer todos nós, mais semelhantes a Cristo, para a gente poder subir e morar com Ele. Nem essa mensagem, não fique pensando, eu escutar, vou passar para outro. Não, é para nós. É para nós, amém? Que o engano saia. Essa palavra é porque eu preciso dela. E essa palavra é porque vocês precisam dela. Amém? Quando começa a se anular agora, é que as coisas acontecem em nossas vidas. Amém? Então, todo o conselho do Senhor eu quero para a minha vida. Então, a realidade que Jesus veio revelar, as realidades, essas realidades para nós, a vida real, ideal para nós. Em um determinado momento ele falou assim: olha só, não dá, tenho realidades ainda, verdades incríveis para passar para vocês, mas vocês não suportam agora. Mas quando viesse o Espírito Santo, eles iam suportar. Amém? Então perceba, em nome do Senhor Jesus Cristo, perceba, porque a igreja está instituída. Naquele momento o Espírito Santo não tinha descido, já desceu. Já desceu, e onde encontra um povo que se diz igreja, as verdades não podem ser ocultas, não podem esconder, ocultadas. Então tem que revelar. Então preste atenção com a mensagem que nós estamos escutando. Eu quero me enquadrar aqui, porque o que eu falo para vocês, se Deus não vê eu vivendo, e se vocês também não vê eu vivendo, eu estou condenado. Então eu tenho que me examinar para depois de pregar, não ver que eu me condenei. Eu também tenho que estar na vigilância. Amém? Então vamos prestar atenção na mensagem para, quando tu escutar ela, ver se ela está sendo, muito pesada para tu. Porque quando é pesada, porque falta aquele que sustenta, que eles não iam suportar a realidade que Cristo ainda tinha que passar. Então, às vezes, está vindo realidade sobre a minha pessoa, realidade do que Deus quer que eu não estou suportando. Isso dá chance, que nós lemos na Bíblia, uma igreja que não tinha nada de Jesus nela, e se reunia, a igreja de Laodiceia. O que Jesus revela daquela igreja é que ela naquele momento não tinha nada com Jesus. É uma igreja, veja bem, em nome do Senhor Jesus, que o Salvador, diz ele, que ele estava do lado de fora. Ele não estava lá dentro agindo daquela igreja. Entendeu? É isso que diz a Bíblia?
Então Jesus está falando que tem gente que pensa que está salvo, que Jesus não habita dentro e não estão salvos. Isso é uma realidade que querem ocultar. Mas Jesus disse que não tinha abandonado ela. Estava querendo ainda entrar. Amém? A misericórdia está aí. Quando ele fala, ele está falando e batendo para entrar e fazer morada. Amém, irmão? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós somos membros um dos outros, corpo de Cristo. Amém? Então, o que o Senhor, a Bíblia diz como é que Jesus, tu acha que foi os milagres todos lá em Jerusalém, levantou o aleijado, deu visão ao cego, não é isso? Isso salvou aquelas pessoas depois dessa atitude dele, de fazer esses milagres incríveis. Salvou as pessoas, aproximou as pessoas de Deus? Não. A Bíblia diz que só houve as conversões genuínas quando desceu o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, Jesus até fala para alguém, eu posso ressuscitar. É a palavra que ressuscita, como Deus quer, entendeu? Então é essa palavra. Então, em nome de Jesus, a maioria do povo que diz ser cristão hoje pensa, acredita, pensa que vai morar com Jesus sem a Bíblia. Não tem como. Eu tenho que estar na vigilância para não cair nesse engano. Não tem como ser salvo sem a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Não tem como. Amém, irmão? Isso me revela, eu estou falando demais, a Bíblia me ensina a calar a boca. Isso chama-se domínio próprio. Amém? Então a Bíblia me ensina tudo, porque agora eu sou servo do Senhor. O ser humano é egoísta? É 100%. 100%. O ser humano é egoísta. Aí nós lemos aqui, preste atenção, aí desceu alguém, diferente de todo mundo. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele era alguém que poderia sentar e ser servido. Ele não, a minha glória, para que me exaltem, me adorem, me sirvam, eu não vim para isso. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E na forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Prestou atenção? O que acontece? Jesus é o nosso exemplo máximo de alguém que o egoísmo não tomou posse dele. Ninguém viu o egoísmo na vida de Jesus. Olha o que ele suportou por servir a Deus e ao próximo. Em nenhum momento ele buscou a glória dele. Em nenhum momento ele fez as coisas pensando nele. Sempre foi para glorificar a Deus e para servir ao próximo. Jesus é o exemplo a ser seguido. E egoísmo, qual é a ideia do egoísmo? Egoísmo. O egoísmo qual é a ideia? De que todos os atos dos seres humanos há um interesse próprio. Todos os atos dos seres humanos há um interesse próprio, só está disfarçado. Se Jesus se posicionou assim, a ideia o significado dessa palavra está correto, porque foi a única pessoa que não agiu assim. Todos os atos há um interesse próprio por trás disso.
Há uma inclinação, eu estou fazendo para lá, mas essa inclinação é para mim. Com base nisso, aí vem Jesus e fala assim, os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus fala isso, Jesus está falando que esse não é o normal. Não é. Então, aí o que é que Jesus está ensinando? Que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que você quer para você, você quer para o próximo. Essa é uma realidade. A forma, hoje a vida que ensinam para nós, o sistema ensina o quê? Que você tem que viver a vida. E essa vida é uma vida vivida intensamente em busca dos seus interesses. Jesus vem falar que isso tudo não é verdade. Jesus diz que tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A busca intensa agora, a vida de uma busca intensa para a satisfação própria, segundo Cristo, agora tem que ser para o outro, o próximo. Isso ele quer da igreja, que é o povo dele, que ele alimenta. Amém? Por natureza, filhos da ira. Por natureza, todo ser humano há uma corrupção interna generalizada por egoísmo. O homem acorda só para viver para si. E isso eu faço o quê? A minha vontade, como diz Efésios. Seguindo a minha vontade, os meus pensamentos. Por natureza, filho da ira. Uma vida completamente egoísta, pensando em mim e esquecendo dos outros. O que seria isso? A busca de quê? O que o homem vive? Busca de tranquilidade. Não é isso? Protegendo a sua reputação. Em busca de tranquilidade, de segurança e dos prazeres. Isso é que o homem busca. Amém? Segundo a Bíblia, Jesus não buscou tranquilidade. Jesus não buscou segurança aqui nessa terra. Por isso que morreu como morreu. Porque é uma vida estranha aos olhos do mundo. Alguém que viva só para Deus e para o próximo. O sistema do mundo não aceita isso. Amém? E na forma de servo, fez semelhante aos homens. E aos homens significa igual a nós. Igual a nós, mas alguém que tinha a presença de Deus. Igual a nós, a igreja, que segundo a igreja, nós temos a presença de Deus. Nós vemos o Jesus servindo a Deus e ao próximo. Amém? Aí o que diferenciava Jesus era isso. Porque ninguém, não tinha distinção dele para os outros. Os outros homens, e os humildes, e os pobres, não tinha. A marca de Jesus era essa. O que diferenciava ele era como ele tratava as coisas de Deus e o próximo. Era a marca. O que fazia dele um ser diferente era isso. Completamente diferente do mundo em que nós vivemos. Amém? Então, cuidado para não sair da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amém, irmão? Significa o seguinte: o que vai nos diferenciar dos outros? Tudo se cumpre nesta palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O egoísmo não pode entrar mais em cena. Seja tudo que eu vou fazer, para a edificação. Agora, quando eu lembro de edificação, eu vejo algo que está embaixo e vai crescendo. Então, quando a Bíblia diz que seja tudo para edificação, eu vou agir para alguém ser salvo e ir para o céu, ou para alguém que já é cristão crescer na graça e no conhecimento. Edificação, com palavras temperadas com sal, como Jesus, como o Espírito Santo requer. Amém? É para edificação. Em Romanos capítulo 13, no 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros.
porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Aqui está falando dos mandamentos. Amém? Preste atenção. Então Jesus está falando, não adianta ficar falando de quê? De mandamento. Porque ficar falando de mandamento significa egoísmo. Se só se pegar, porque tudo se incumpre com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, não. Tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não fica falando não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aqui o amor altruísta, saiu o egoísmo, entrou o amor ágape, altruísta, que está pensando no próximo. Falar não é difícil, mas edificar. O não tem que ser recheado com amor. Então essa é a realidade da Bíblia, amém? E que nós temos que nos enquadrarmos. E a Bíblia diz assim, olha só, Jesus vai falar, eu não busco a glória de homens, amém? Buscar a glória de homem é egoísmo. Estou fazendo algo para ser reconhecido pelos homens. E diz a Bíblia, aos servos que têm os seus senhores segundo a carne, sirva não para agradar a vista, não é para eles glorificar vocês e exaltar vocês, não, sirva a eles como servindo ao Senhor, com sinceridade, em vossos corações, não revelando que é para homens, mas para o Senhor. Amém? Então eu tenho que me policiar. O que eu vou fazer não é para agradar o homem, não é para ser glorificado pelo homem, é para que o Senhor seja glorificado. Que eu não busco glória de homem. Amém? O apóstolo Paulo também diz, persuadido eu agora, a homens ou a Deus, importa agradar a homens ou a Deus? Se eu ainda tivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. A homem sou eu. A homem fazendo as coisas para minha glória, é egoísmo isso. Mas se for para a glória de Deus, é o meu chefe, é a chance dele de ser salvo, que ele vai perceber que não tem interesse próprio. É a vida sendo manifestada. Porque a coisa aqui é maravilhosa. Quem serviu assim, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quem serve assim, esse nome está presente. O nome que está acima de todo nome. Então o nome de Jesus numa alma, sabe o que significa? O interesse próprio vai embora. O amor altruísta, ágape, é presente. Não pensa mais em si, pensa na alma do outro. Quer agradar a Deus. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, isso é para nós entendermos um pouco. Aí se eu estou vivendo assim, eu estou em amor. Se não é o egoísmo mais na minha vida, eu estou em amor. E se eu estou em amor, segundo a Bíblia, eu estou em Deus e Deus em mim. E em Filipenses, capítulo 2, no 4, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí no 2:2 diz assim, completai a minha alegria, o meu gozo, para quê? Para que sintais o mesmo. Como? O que o Senhor quer de nós? Que vocês tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amém, irmão? O que significa isso? O que é o egoísmo saindo fora? E o amor ágape chegando agora? O amor altruísta chegando? Não tem, sabe o que não vai ter entre nós? Quem tá em Cristo? Eu estou em Cristo, fulano está em Cristo. Não tem pensamentos cruzados.
Não tem vidas diferentes sendo vivida. Não tem dois interesses. Porque não tem dois Salvador. Não tem dois Espíritos. Não tem dois Deus. É o mesmo ânimo, é a mesma fé, o mesmo sentimento. Não tem pensamentos cruzados. Os princípios do amor é estabelecido na alma e vivem a mesma coisa. É os mesmos interesses que eu tenho quando é ministrada a palavra para quem escuta, se converte, é o mesmo interesse agora, porque nós falamos a mesma língua. Não tem nada disso, porque se eu tenho que falar a verdade, e a verdade entrou em alguém, essa pessoa agora fala a verdade igual a verdade quer. Se vocês, aquele que quer fazer a vontade do meu Pai, aquele que quer, deseja fazer a vontade do meu Pai, não importa se nem ela foi revelada. Aquele que quer fazer a vontade do meu Pai, pela mesma doutrina que eu falo, sabe que ela é de Deus. E vai viver. E vai viver. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, é mesmo ânimo, mesmo sentimento, mesmo pensamento, a mesma busca, é o mesmo alvo. É isso que está falando. Amém? Então eu faço tudo para quê? Eu quero fazer tudo para a glória de Deus, porque eu não quero a minha glória. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 10, no 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também como eu faço isso? A Bíblia não deixa uma brecha para a gente. Amém? Como eu faço isso? Como também Paulo, olha o homem aqui, Paulo como nós, como também em tudo agrado a todos. Amém? Como tu faz isso, Paulo? Não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, vivendo o amor altruísta e negando a mim mesmo, vivendo em prol de Deus e do próximo, negando as minhas vontades e olhando a necessidade do outro para edificação, vivendo dessa forma, eu agrado a todos, mas eu lembro em Romanos que está, eu agrado para edificação, não é para permanecer no pecado. Eu agrado a todos, não buscando os meus interesses. Amém? Então a maneira de eu agradar a todos é não buscando os meus interesses, para que assim se possam salvar. É a maneira, o modo que o Espírito Santo nos revelou para salvar as almas perdidas. Sabe o que é isso aqui? Nada mais, nada menos do que negar a si mesmo. Então, nossa preocupação conosco, em primeiro lugar, não estou falando da nossa alma, que tem que proteger a alma, porque o fim da fé é a salvação da nossa alma. Mas quando eu nego a mim mesmo e vivo para Deus e tento agradar com o jogo de cintura, guiado pelo Espírito Santo, negando a minha vontade, não pensando em mim, é a chance do outro ser salvo. Como pode alguém viver 100% para si e depois levar a doutrina de Cristo? Não tem como. Para que alguns possam se salvar. Como tu faz? Não agrado a mim mesmo, me aniquilo, esmurro o meu corpo, para não viver em prol de mim. Aí o Senhor Jesus fala assim, olha só, quando vocês
forem orar, não fique como os fariseus na esquina para serem vistos, que eles querem o aplauso dos homens. Quando vocês derem esmola, fazer uma coisa boa, com a direita, esconde a esquerda, para ninguém ver, porque já recebeu o galardão de vocês, para ninguém ver, o interesse. Jesus está falando, anula o egoísmo, anula o interesse próprio. Prestou atenção até numa atitude boa, saudável, ajudar. Olha onde Jesus vai. Quando orar, jejuar, quando você jejuar, não fica falando, não mostre que está para aparecer, isso é egoísmo, está pensando em vocês, mas faz tudo em secreto, porque o Pai está vendo. Então, prestou atenção que o negócio é no homem interior. Quando o homem interior está transformado e fazendo a vontade de Deus para glorificar Ele. Quem quer ser visto ainda não teve o encontro com esse Jesus que aniquilou-se a si mesmo. E quando faz isso, Deus está vendo, então deixa acontecer, porque Deus já deu a recompensa. Amém, irmão? Isto é profundo. Isso é profundo. Então, em nome de Jesus, tu vê que o tratamento é no homem interior, para viver agora essa vida ressurreta em Cristo Jesus. Agora, para glorificar a Deus e ao próximo, com o propósito, edificar com o propósito, salvar as almas perdidas. Com isso eu sirvo a Jesus, como diz a Bíblia. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, agradando-lhe em tudo. E isso é o que eu estou aprendendo? Isso é o que Jesus quis falar aqui. Aquele que não negar a si mesmo, negar a si mesmo é viver para Deus e para o próximo. Não fazer mais a nossa, mas a vontade de Deus e para a edificação do próximo, para eles serem salvos. Aí eu ainda não entendo direito isso. Não entende porque ainda não deu a devida atenção à palavra. Não dá para ser servo de Jesus, não dá para entrar no céu sem essa palavra. Jesus deixou o esboço, nas cartas revelado tudo para nós. Amém, irmão? Então vê se com isso eu descubro, adivinha o quê? Se eu sou um discípulo de Jesus. Com isso aqui. Porque o discípulo de Jesus vive para Deus e para o próximo. Qual é a distância que eu estou disso? Qual é a distância? Segundo a Bíblia, para os verdadeiros, vocês estavam longe, mas em Cristo Jesus chegaste perto. Mas com uma revelação dessa, eu tenho discernimento, eu entendo quem está longe e quem pode chegar perto e receber essa vida. É essa vida que o Senhor Jesus deu para viver assim. Quem tem o Filho tem essa vida. Quem não tem o Filho não tem essa vida. Essa é a vida ideal. O mundo diz que a vida é viver intensamente para si, consumindo, satisfazendo os seus desejos. Jesus disse que a vida ideal é renunciando, fazendo a vontade de Deus para salvar o próximo. É o contrário. Chegou a nossa vez. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.